Paz e bem para você e para sua família. Vamos, neste nosso programa sobre a doutrina social, pequeno programa, esse pequeno vídeo, refletir sobre a encíclica Centésimos Anos do Papa João Paulo II, promulgada em 1991. Centésimos anos porque comemora os 100 anos da promulgação da encíclica Rerum Novarum, desse documento paradigmático do Papa Leão XIII. Então, um documento muito importante que vai retomar a contribuição do Papa Leão XIII na Rerum Novarum, agora interpretando os seus princípios neste novo tempo, final do século XX, 1991. Papa João Paulo II, nesse documento, nas Centésimos Anos, clama pela dignificação do mundo do trabalho, frente ao desrespeito que foi submetido, tanto pelo capitalismo, tratando o ser humano como uma peça na engrenagem produtiva, como no socialismo, desrespeitando a subjetividade do trabalhador. Grita pelo respeito à dignidade do ser humano, diante do desrespeito desses movimentos sociais e econômicos, tanto capitalista quanto socialista. Faz uma opção clara pela democracia frente às arbitrariedades do militarismo capitalista e socialista. Porque às vezes a gente vê um uso da doutrina social da igreja como se fosse um questionamento só do socialismo, mas não. Há uma preocupação com os desvios do socialismo, mas também com os desvios do capitalismo. Então a Papa João Paulo II vem fazer uma opção clara pela democracia, frente às arbitrariedades do militarismo capitalista, tão comum à época, e também do socialista. O Estado deve defender os direitos da pessoa humana. Se o Papa Leão XIII, lá na Rerum Novarum, falava que o papel do Estado é ser árbitro na relação entre o capital e o trabalho, garantir os direitos dos trabalhadores, dos mais fracos, porque os ricos nem precisam do Estado para viver. Aqui o Papa João Paulo II vai acrescentar que o Estado deve defender os direitos da pessoa humana. Isso é muito bonito. Critica o capitalismo no que se refere ao sistema de valores e o modelo de vida que origina, em colocar o ter acima do ser, a valorização do indivíduo e, nesse sentido, a não solidariedade, impedindo a solidariedade, e o consumismo, que é uma expressão do capitalismo neoliberal, que começa nesse período, nos governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e vai se desenvolvendo uma sociedade baseada na produção e no consumo. Critica também o socialismo, no que se refere ao conceito de pessoa humana, de vida social, de história, do conceito de alienação, do princípio da luta de classes, do modelo econômico do coletivismo que não respeita a subjetividade. Então não a luta de classes, mas a cooperação entre as classes sociais. Se queremos justiça social, devemos buscá-la através da cooperação, da solidariedade entre as diversas classes. No número 28 desse documento, ele vai dizer: os pobres pedem o direito de participar no usufruto dos bens materiais e de fazer render a sua capacidade de trabalho, criando assim um mundo mais justo e mais próspero para todos. A elevação dos pobres é uma grande ocasião para o crescimento moral, cultural e até econômico da humanidade inteira. Então, gosto muito de frisar que o Papa João Paulo II é contra a teologia da libertação, é contra a emancipação dos pobres, mas é o contrário do que nós vamos ver ele se pronunciando aqui nesse documento.
Os pobres pedem o direito de participar no usufruto dos bens materiais e de fazer render a sua capacidade de trabalho, criando assim um mundo mais justo e mais próspero para todos. A elevação dos pobres é uma grande ocasião para o crescimento moral, cultural e até econômico da humanidade inteira. Para João Paulo II, como para todos os papas que se pronunciaram, né, na doutrina social da Igreja, não há paz sem elevação dos pobres. Enquanto houver nações miseráveis convivendo ao lado de nações opulentas, enquanto no interior do país houver pessoas passando fome, numa situação de miséria, ao lado do luxo e do desperdício, com certeza não haverá harmonia social, não haverá paz social. Diz que o progresso não deve ser entendido de modo exclusivamente econômico, mas num sentido integralmente humano. Não se trata apenas de elevar todos os povos ao nível que hoje gozam somente os países mais ricos, mas de construir no trabalho solidário uma vida mais digna, fazer crescer efetivamente a dignidade e a criatividade de cada pessoa, a sua capacidade de corresponder à própria vocação e, portanto, ao apelo de Deus. Então, no número 29, vai ainda acrescentar que é necessário abater aquele princípio e reconhecer integralmente os direitos da consciência humana, apenas ligada à verdade, seja natural ou revelada. No reconhecimento desses direitos está o fundamento principal de toda ordenação política autenticamente livre. Então, respeito à consciência. É o período, que nós vamos ver, a eclosão, a invasão do Iraque. E o Papa João Paulo II foi a única voz no Ocidente a gritar contra, a invasão do Iraque. E uma expressão muito forte, número 52 desse documento, ele vai dizer: nunca mais a guerra, que destrói a vida dos inocentes, que ensina a matar e igualmente perturba a vida dos assassinos, que deixa atrás de si um cortejo de rancores e de ódios, tornando mais difícil a justa solução dos próprios problemas que provocaram. Como dentro dos estados chegou finalmente o tempo em que o sistema da vingança privada e da represária foi substituído pelo império da lei. Do mesmo modo, é agora urgente que o progresso semelhante tenha lugar na comunidade internacional. Não mais a solução dos conflitos por meio da guerra, mas pelo diálogo, pela cooperação. Então isso é fundamental. Foi em 1991, e é para nós, no nosso país e na relação entre os diversos povos. Por isso, ele vai dizer: o outro nome da paz é o desenvolvimento. Como existe a responsabilidade coletiva de evitar a guerra, do mesmo modo, há a responsabilidade coletiva de promover o desenvolvimento. Então, no número 52 da centésimos anos. Então, não mais a guerra, que gera ódios, rancores, e uma violência que vai virando uma cadeia de ódios e vinganças. Mas a cooperação, porque o novo nome da paz é o desenvolvimento, fruto da solidariedade, da cooperação entre as pessoas. A Igreja recebe o sentido do ser humano, do homem, da revelação divina. Para conhecer o homem verdadeiro, o homem integral, é preciso conhecer Deus, dizia Paulo VI, citando imediatamente Santa Catarina de Sena, que em oração exprimia a mesma doutrina: na tua natureza, divindade eterna, conhecerei a minha natureza. Então, uma reflexão social, mas que se baseia na Sagrada Escritura, na antropologia cristã, do ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus, do ser humano como filho de Deus, filha de Deus,
do ser humano como salvo e redento pela Páscoa de Cristo, do ser humano como um ser social, do ser humano, né, como aquele que vai continuar a obra criadora através do trabalho, né, e o Papa João Paulo II valoriza muito isso, né, do ser humano que busca o desenvolvimento e luta contra a guerra, construindo a paz. Encerramos assim nessa série de 3 programas sobre a contribuição do Papa João Paulo II. Agora, não basta só ouvir o programa, é importante mergulhar nesta contribuição. No site da Santa Sé, você encontra todos os documentos sociais, né? Clique lá, Santa Sé, e o nome do documento, né? E você vai ter acesso, né, em diversas línguas, inclusive na língua portuguesa, né, desta riqueza que a Igreja é portadora, de uma preocupação ética, de uma preocupação com a paz social.